Seguindo com o protocolo de suporte básico de vida, vamos falar agora da biomecânica do trauma. O que é a biomecânica do trauma? É avaliar o cenário e relacionar as avalias mecânicas em veículos, estimar a velocidade, dispositivo de segurança utilizada, a posição dos passageiros antes e após o impacto. Isso também é chamado de cinemática do trauma. Basicamente, para simplificar, é entender como que o movimento, a mecânica daquele acidente, ela vai causar determinado tipo de lesão específica. Para quê? Para você se preparar para atender aquela vítima. Também está relacionado ao tipo de arma e comportamento de um agressor, possíveis áreas de impacto no corpo, etc, etc. Agora vai ficar mais fácil de entender. Isso aqui é fundamental. Sempre se deve relacionar o mecanismo do trauma com a possibilidade de presença de lesões específicas, mesmo que você não perceba aquela lesão. Se for um determinado tipo de trauma, você vai considerar que ele esteja ali presente. Para quê? Para tomar as medidas que vão diminuir os riscos até que o paciente chegue no hospital, tá? Adotando medidas de estabilização preventivamente. Você não vai esperar o sintoma para poder agir. E como é que a gente vai avaliar essa biomecânica do trauma? Qual é a conduta? Primeiro, dentro da parte de segurança, avaliar e priorizar a segurança no atendimento da ocorrência. Isso aí faz parte, é repetitivo, tá? A análise da cinemática do trauma não deve retardar o início do atendimento da vítima. A gente já até comentou na outra aula, tudo aquilo que a gente vê rapidamente ali nos 3S, na parte de cena, segurança e situação, é tudo muito rápido. É basicamente no momento que você chega para o atendimento, você faz aquilo com alguns segundos. Não é que você vai ficar pegando um checklist, referindo e olhando cada item, não. É automático, é da conduta, tá? É óbvio que aqui é colocado de forma didática para aprender, para explicar e vai ser utilizado no concurso. São várias coisas que você tem que entender, mas na prática é muito rápido. Avaliar aspectos de cada tipo de trauma. Por exemplo, em colisões automobilísticas, os aspectos gerais. Como que se apresenta o local? Quantos veículos? O tipo, o número de vítimas, adultos, são crianças? Quem atingiu o quê? A direção do impacto. Daqui a pouco a gente vai olhar de forma mais específica. Isso aqui vai causar uma compreensão e entendimento de como que é a lesão na vítima, a biomecânica. Houve frenagem, velocidade aproximada, vítimas com dispositivo de segurança, quer dizer, estava com airbag, estava com cinto. O que tem a ver? O cinto, dependendo da velocidade, vai causar algum tipo de lesão. O airbag pode causar lesão também nas pessoas. O airbag foi acionado, sim ou não? A vítima estava de capacete, ocupantes foram ejetados, colidiram com alguma coisa, quais são os estragos no carro? Tudo isso vai ser considerado na parte de avaliar a biomecânica do trauma, tá? Considerar padrões de lesões esperadas segundo os diferentes tipos de impacto. Então aqui a gente já vai para uma situação um pouquinho mais específica, tá? Você vai entender melhor agora o que é a biomecânica do impacto. Então, quero vir aqui dar uma olhada com vocês em algumas imagens. Na hora que a gente vem aqui no impacto frontal, que é o que está sendo colocado nesse momento. Isso aqui é uma imagem de um impacto frontal. Vamos olhar ele aqui, ó. Impacto frontal, lesões esperadas, grandes hemorragias, fratura da coluna cervical, tórax instável anterior, contusão miocárdica, que quer dizer isso, uma pancada no coração, pneumotórax, que é quando o pulmão sofre lesão e ele vai ficar cheio, vai ter vazamento de ar ou encher até de sangue. Secção da aorta, ou seja, vai romper a artéria aorta, lesão de baço ou fígado, fratura ou luxação de quadril, joelho e tornozelo e ejeção. Nossa, é muita coisa. Vamos entender com a imagem? Quando a vítima colide frontalmente, ela vai colidir com o volante, a cabeça vai atingir o vidro, joelhos podem atingir painel, tornozelos vão atingir o fundo do carro ali, a parte de trás do carro, tá? Então, isso, diante desse tipo de colisão, você já espera que a vítima tenha esse tipo de lesões. Então, a gente vai vir aqui e vai estar grandes hemorragias,
Fratura de coluna cervical. Por que fratura de coluna cervical? Pode ser aqui que na pancada a vítima bata a cabeça ali contra o para-brisa e fratura o pescoço. Então, quando fala de coluna cervical, nós estamos falando do pescoço. Tá? Grandes hemorragias, por quê? Justamente ligado a isso daqui, ó. Lesão de baço ou de fígado. O baço ou o fígado são órgãos moles dentro do corpo. Se a colisão é frontal, o tronco da vítima vai colidir ali com o volante ou o painel e ele vai causar sangramentos internos de grande proporção. A aorta, ela é a artéria que vai chegar, que vai sair do coração. Ela é uma artéria muito grossa, dependendo da pancada, ela vai romper, como se uma mangueira se rasgasse, vai vazar o sangue, tá? O pulmão, existe uma tendência das pessoas, quando elas se assustam, ela prender a respiração. Quando você prende a respiração, é como se você enchesse um balão. E aí vem a pancada, e aquele balão estoura. Então o pulmão sofre lesões internas e vão causar o pneumotórax. Da mesma forma, dependendo da pancada, vai machucar o coração, vai dar uma contusão, um hematoma no coração. Tórax instável anterior. Por quê? Porque vai haver fratura de costela, fratura de externo. Então a pessoa, quando ela respirar, ele não vai subir uniforme de um lado e do outro. Um lado vai subir mais do que o outro ou menos, porque tem costelas fraturadas. Aí você fala, nossa, é muito difícil decorar. Não é. Presta atenção, se o impacto é frontal, é de frente, a pessoa vai ser jogada para frente. Você tem uma ideia do que vai machucar. Isso é a biomecânica do trauma, tá? Fratura ou luxação de quadril, joelho e tornozelo. Ou seja, o quadril, a cintura, ele é jogado contra o painel do carro, o joelho, o tornozelo, tá? E existe a possibilidade da ejeção, a pessoa ser lançada pelo para-brisa para fora. Ah, então o que que eu faço? Como que isso me ajuda? A partir do momento que os socorristas são informados que é uma colisão frontal, ele já imagina o pior cenário, que todas essas vítimas podem estar com isso daqui. E ele vai aprender a tomar medidas para minimizar os riscos de cada uma dessas lesões até a chegada no hospital, tá? Então aqui, o que você deve observar no veículo que pode te dizer isso? Às vezes você vai chegar no acidente, o pessoal vai só informar, não, teve uma batida aqui, o pessoal está machucado, eu só sei informar isso. Aí quando você vai verificar lá no veículo, o que que indica que foi o impacto frontal? Uma deformação na parte anterior, ou seja, a parte da frente do carro está deformada. Isso é muito óbvio. Então, isso pode cair numa questão e, por ser tão simples, você pode errar. Então, presta atenção. Deformidade no volante, que o volante está torto. Às vezes você chega, a vítima já não está ali dentro, ela saiu, ela conseguiu sair. Você dá uma olhadinha no volante, o volante está torto. Quer dizer que ela bateu com o tórax com força ali. Da mesma forma, no painel, ter marcas e no para-brisa, mais ou menos no rumo da cabeça da vítima, tem ali o que a gente chama de olho de boi, aquele quebrado arredondado, meio trincado, quer dizer que a pessoa bateu a cabeça ali, tá? E também o airbag acionado. Se você chega no acidente, a vítima não está no carro, mas você verificou isso daqui, foi uma colisão frontal. Deve-se considerar a trajetória possível, por cima do volante, cabeça em direção ao para-brisa ou por baixo do volante. Como assim, Rafael? Tem pessoas que dirigem um pouco mais deitada no carro. Quando ela dirige mais deitada no banco, a tendência dela é ser jogada para baixo do volante. Quando é aquela pessoa, por exemplo, mulher, que costuma chegar ao banco mais próximo do volante, ela tende a ter umas lesões em outros locais. Então, se o cara costuma, o jovem geralmente ele dirige mais deitado. Então, a tendência é que ele tenha mais lesões de tornozelo, joelho e quadril. Enquanto a mulher que dirige muito próximo do volante, ela tem a tendência de ter as lesões ali no tórax, nas costelas e todas essas outras que a gente falou. Tá? Então, isso é importante ser observado. Seguindo, a gente pode ter o impacto lateral. No impacto lateral, vamos ver se a figura aqui consegue ajudar um pouquinho. Ah, isso aqui é que a gente estava falando, olha só. Dependendo do formato, da forma da batida, ó, vai pressionar o tórax, nós vamos ter o pé batendo. Esse aqui é a típica pessoa que dirige muito próxima do volante. E ela vai bater com a cabeça ali no para-brisa. Se fosse um pouco mais deitada, a tendência é ela ser jogada nesse sentido quando tem a colisão frontal. Tá? Impacto lateral. Quais são as partes que podem ser afetadas? Então a gente vai ver aqui como impacto lateral.
Esse é o movimento, a tendência de movimento. O pescoço, a cabeça tende a ficar no lugar e o corpo a ser ejetado. E quais são os tipos de machucados, de lesões que a gente espera nessas situações? Hemorragias maciças, também porque os órgãos moles são muito afetados. Fratura de clavícula, aquele osso ali próximo do ombro, acima do ombro, próximo ao pescoço. Fratura de costelas, também a gente percebeu ali que o impacto lateral vai ter isso. Contusão, machucado pulmonar, porque ele atrás, embaixo das costelas, pela lateral, a gente já tem os pulmões imediatamente. Da mesma forma, também se espera pneumotórax, ou seja, a pessoa prende a respiração e aí é como se fosse um saco de papel estourando ela, na hora que tem a pancada. A compressão de órgãos sólidos, quer dizer, vai ter uma compressão de coração e outros órgãos mais firmes e vai causar também são contusões, tá? Entorse contralateral do pescoço, a pessoa vai sentir muita dor na lateral, como se tivesse um torcicolo. Da mesma forma, risco de fratura de coluna cervical, porque como o corpo vai movimentar, a cabeça tende a puxar o pescoço para o outro lado. Fratura de pelve ou acetábulo, tá? Então a gente pode ver aqui de novo na figura tudo isso que a gente falou. Pancada lateral, fratura de costela com consequente contusão do pulmão e de órgãos laterais. O pescoço ele tende a ficar, a cabeça puxar, manter o pescoço e o corpo avançar, isso vai causar lesões cervical, às vezes até torção. Lesões de acetábulo, o que é isso? É essa conexão que a gente tem do fêmur com a bacia, aqui no quadril, além de próprias lesões de quadril, de bacia. Então, esse é o tipo de lesão que a gente vai identificar numa batida lateral. Quando o socorrista é informado de uma colisão lateral, ele já imagina que tudo isso pode acontecer, e mesmo que ele não consiga, a vítima esteja, por exemplo, inconsciente, ele vai imaginar que ele está com esse tipo de lesão para tomar as providências necessárias. Se não tem ninguém dentro do carro, como é que você vai perceber que a vítima, ou que aquele acidente foi uma colisão lateral? Simples, a deformação vai estar na lateral do veículo. Por exemplo, na porta, a porta vai estar afundada para dentro e uma intrusão de painel lateral. A mesma coisa, o painel lateral da porta vai ter afundado para dentro. Tá? Isso é típico de impacto lateral. E se a gente tem um impacto traseiro, quais são os tipos de lesões que a gente vai encontrar? Primeiro, lesão de coluna por hiperextensão, chicote. É isso daqui, ó. Esse tipo de lesão. A gente vai ter, na hora que o veículo está em movimento, a tendência é que o corpo permaneça para frente. Esse é o movimento do veículo. A partir do momento, aqui a gente tem o movimento do veículo para frente. Quando tem um impacto, é uma força imediatamente contrária. O que acontece com o corpo que está apoiado no banco? Ele tende a ficar fixo, mas a cabeça ela é lançada para trás. Da mesma forma, o corpo pode ser lançado um pouco para frente. E imediatamente após isso, a força exercida contra o banco ela é devolvida e o corpo vai para frente. Essa hiperextensão, quer dizer, vem muito para trás do pescoço e a cabeça, depois vai lá no queixo, ela causa fraturas nos ossos da cervical. E tem uma delas que é o dente do áxis, que é a primeira vértebra aqui, ela apoia o pescoço, ela apoia o crânio, ela tem uma pequena ponta, um pequeno dente. Dependendo da força desse movimento, esse dente perfura o cérebro e infelizmente a pessoa vem a falecer na mesma hora. Então a colisão do impacto traseiro ele vai causar lesão na coluna por hiperextensão, lá no chicote, na cervical, tá? Basicamente isso. Além disso, avaliar a posição ou a ausência do encosto de cabeça. Se tiver um encosto de cabeça grande ou a vítima for adequada ao tamanho do banco, o risco dessa lesão é menor. Avaliar a queixa de dor no pescoço da vítima. Independente de qualquer coisa, em todas essas que a gente viu anteriormente, aqui a gente vai ter imobilização da coluna cervical com um colar cervical. O pescoço vai ficar imobilizado, tá? Como identificar que um veículo sofreu essa colisão traseira se você não tem mais vítimas ali dentro? Vai olhar lá dentro e falar intrusão na parte posterior do veículo alvo, ou seja, vai estar deformado a parte de trás do veículo. Capotamento. O capotamento, quais são as lesões esperadas para o capotamento?
a gente tem aqui uma imagem em que a gente vai ver que as lesões esperadas são todas. O capotamento, se a pessoa estiver sem cinto, ela vai ser lançada dentro do veículo de forma muito agressiva. Alguns membros podem ficar do lado de fora, por exemplo, de um vidro quebrado, há amputação, há fraturas graves, às vezes até esmagamento craniano e posteriormente até a ejeção do veículo. E o que a gente identifica, o que a gente espera no capotamento? Quais são as lesões esperadas? Todas, variadas, por conta dos diversos impactos sofridos. Então, você soube que é um capotamento, você vai saber. A vítima pode estar com todo tipo de lesão mais grave. Você vai ter que ter muito cuidado. Lesões de órgãos internos, ejeção, tá? Como que a gente percebe se a gente chega no local, a vítima não está mais no veículo e a gente identifica o veículo? Impactos em todos os ângulos. O veículo fica todo amassado. A ejeção, que é ser jogado para fora, coloca a vítima no grupo de risco de praticamente todo tipo de lesão. Quer dizer, ela pode ter todo tipo de lesão que a gente viu, relacionada a impacto frontal, lateral, traseiro, tá? E a mortalidade aumenta consideravelmente. No caso de atropelamento, o que você vai verificar? O que eu espero num atropelamento? As áreas de impacto no adulto contra membros inferiores e quadris. E tronco contra o capô. Já mostro para vocês a questão da figura, tá? E a vítima lançada contra o chão, tá? O peso e a altura da vítima em relação à altura do veículo também vão interferir. Como que a gente pode observar isso daqui? Diante dessa imagem, olha só. Se é uma pessoa, um adulto, ele tende a sofrer o impacto nos membros inferiores. Depois, o tronco é lançado contra o capô e a pessoa é lançada para frente, ou dependendo da altura da pessoa, se ela for muito alta, ela vai passar por cima do veículo, tá? E numa criança é a mesma coisa, ou numa pessoa um pouco mais baixa, as lesões vão tender a ficar na parte mais alta do corpo. Então a criança tende a receber um impacto já no tórax e ficar embaixo do veículo, de ser atropelada mesmo, de o veículo passar por cima. Então, quais são as lesões esperadas? Hemorragias maciças, ou seja, muito sangue, vai haver rompimento de artéria, de tecido e o sangue vai jorrar para fora do corpo. Traumatismo craniano, porque a cabeça vai bater, no caso do adulto, tende a bater contra o capô, contra o vidro. Na criança, vai tender a bater no chão. Traumatismo raquimedular. O que significa isso? Medula, rompimento de medula espinhal. Devido à gravidade da pancada, vai haver fratura lá da medula e a fratura da coluna vertebral e a medula vai ser danificada. A pessoa tende a ter uma lesão grave, ficar paraplégico ou tetraplégico. Também lesões torácicas, ou seja, no tórax, no peito, nas costelas, ombro e abdominais. Lesões internas, normalmente. Fratura de extremidades inferiores, ou seja, fratura das pernas, dos membros inferiores. E ejeção, ou seja, ela é lançada para frente. Como que a gente identifica em um veículo os sinais de que houve um atropelamento? Deformações ou intrusão na parte anterior, na parte da frente do carro, e para-brisas quebrados, especialmente com adultos. E na colisão com motocicleta? Na colisão com motocicleta, a gente vai perceber aqui que ela é bem específica também. Se você... um acidente, moto colidiu, a moto bateu em um veículo que estava parado ou em movimento. Quais são as lesões esperadas? A tendência é que a moto pare, a moto vai parar, porque vai ter uma força contrária, e o corpo tende a ir para frente. Imediatamente existe a pressão aqui do guidão contra os membros inferiores do motorista. Isso geralmente causa lesão grave, especialmente fratura de fêmur, tá? Então isso é típico. E o corpo lançado posteriormente para frente pode ter lesões aqui de tórax, abdômen e com certeza normalmente vai ter lesões de membros
superiores das mãos, porque a pessoa tende a se proteger com a mão e ela vai bater. Ou ela firma demais o guidão e quebra ali o pulso, quebra a mão, ou ela vai depois na queda tentar apoiar e vai se machucar. Então, falou que é um acidente de moto, nós vamos esperar traumatismo craniano. Apesar do capacete, ainda há muito traumatismo craniano em acidente motociclístico. Por quê? Porque o pessoal não costuma prender a alça do capacete, o capacete fica solto. Na hora da pancada, ele é arrancado e a pessoa morre, às vezes, numa colisão em que ela não morreria de capacete. Isso é muito frequente, inclusive. É também comum o traumatismo raquimedular, ou seja, fratura de coluna vertebral e rompimento da medula, risco gravíssimo de ficar tetraplégico ou paraplégico. Lesões de membros inferiores, ou seja, a perna ela costuma fraturar ali, principalmente pelo guidão. Tá? Se a colisão é lateral na moto, também existe lesões muito graves de pé e na parte inferior da perna, porque o para-choque dos veículos tende a bater na perna do ciclista. Então, tudo isso vai preparando o socorrista para atuar. Acidente de moto, vamos fazer imobilização de membros inferiores, provavelmente vai quebrar. Pega a tala tal, pega o equipamento tal, para chegar ali e atender o mais rápido possível. Lesões do tórax do abdômen, justamente porque o motociclista é lançado para frente, e fraturas de extremidades inferiores. Por não haver contenção, ou seja, não tem nada na moto que protege o seu motorista, o seu piloto. Há alto risco de ejeção e suas lesões decorrentes, ou seja, após a pancada, ele é ejetado, o ciclista é ejetado para longe da moto. É importante verificar informações quanto ao comportamento do motociclista para auxiliar na interpretação de lesões. Às vezes o cara tá ali muito agitado, perdeu um pouco, tá sem noção do que está falando, meio balbuciando, ele pode estar com hemorragia interna entrando em estado de choque. Da mesma forma, se ele está muito quietinho, parado, com aspecto físico muito esbranquiçado, pode ser que ele tenha também uma hemorragia interna. Na moto, como que você vai identificar que houve um acidente? Impactos no capacete, deformidades no guidão e outras estruturas. Seguindo em frente. Numa queda, queda da própria altura, ou queda de andaime, ou queda de uma sacada, o que você espera? Primeiro, tentar estimar a altura da queda, né? Porque isso vai identificar qual a gravidade das lesões que se tem, né? E qual a primeira parte do corpo que entrou. Então, você chegou no local, você pergunta, ele caiu de que altura? Daquele local ali. O que bateu primeiro? Se foi a cabeça, foi os membros inferiores? Se foi membros inferiores, a lesão vai ser mais grave lá embaixo e ele, teoricamente, pode preservar mais tórax, abdômen e crânio. Alturas superiores a 2 metros, as quedas são graves. Então, se isso cair em alguma prova, quais são as quedas consideradas graves conforme o protocolo de suporte base de vida do CBMGO? Aquelas acima, superiores a 2 metros. Em vítimas idosas, a queda da própria altura já é preocupante. É uma das maiores causas de morte em idosos, a queda da própria altura. Ele geralmente cai com o quadril no solo e ele fratura a bacia e a cabeça do fêmur, perde em média 2 litros de sangue e é muito difícil a recuperação pela idade, por conta da dificuldade de cicatrização e causa muitos óbitos. Então, idoso caiu é considerado preocupante imediatamente. Quais são as lesões esperadas? Primeiro, síndrome de Dom Juan. O que é isso? O cara fica lindo? Não. Quando as primeiras partes atingirem o solo, se forem os pés, lesões de calcâneo, tornozelo, tíbia, fíbula, joelho e ossos longos e quadril. Ou seja, quando a gente tem os pés atingindo o solo, a gente tem esse tipo de lesão, que é conhecido como síndrome de Dom Juan. Então, se cair lá na prova, o que é a síndrome de Dom Juan na mecânica do trauma? É aquela que percebe-se no indivíduo quando a primeira parte que atinge o solo são os pés, ou seja, ele cai em pé. O cara está furando uma cisterna, uma fossa, a corda arrebenta e ele tende a cair em pé. Então ele tem lesão dos calcâneos, que é o osso ali do calcanhar, tornozelos, tíbia e fíbula, que são os dois ossos da perna, dos joelhos e ossos longos, quer dizer, a gente tem ali o fêmur e o quadril. Então, se cair na prova, a síndrome de Dom Juan você vai lembrar, é aquele cara que cai e atinge primeiro os pés no solo.
A gente tem também traumatismo craniano. É lógico, se a pessoa cair, ela vai bater a cabeça. Se ela teve qualquer pancada na cabeça, é traumatismo craniano. Lesões torácicas e abdominais, ou seja, barriga e peito. E se ela cair para frente sobre as mãos espalmadas, fratura de extremidades superiores. Isso é o caso do motociclista, do próprio ciclista, do cara que anda de bicicleta. Hoje é algo muito comum, as pessoas estão andando muito de bicicleta. Então, se a pessoa ela cai para frente, ela tende a apoiar as mãos e vai fraturar as extremidades superiores, os braços e pulso e mão. Se a pessoa cai de cabeça, ela também tem o risco do traumatismo raquiomedular. O que é isso? A pessoa ela cai com a cabeça para baixo, o impacto vai transmitir da cabeça para a coluna cervical. Senhores, a parte mais frágil do nosso corpo é o pescoço. Ele é a conexão entre a cabeça e o corpo, e ali está passando a medula, que é o canal, o fio que controla todo o resto do organismo, e ele é protegido pela coluna cervical? É, mas ela é frágil, ela não tem praticamente nada envolvendo ela, a não ser os músculos do pescoço. Então, se a pessoa cai de cabeça, a tendência de que a medula seja danificada é muito grande, tá? Seguindo aqui com ferimentos penetrantes, a gente vai identificar, é, de acordo com o que nos foi informado, qual o tipo de lesão possível, né? Então, qual o tipo de objeto causou essa lesão? Ele é de alta energia, por exemplo, fuzis e metralhadoras, média energia, revólveres e rifles, baixa energia, faca, picador de gelo ou qualquer objeto perfurante, tá? Qual a distância que estava o agressor do objeto? As armas de baixa energia, a gente leva em consideração, por exemplo, faca. O sexo do agressor, uma mulher tem menos força do que o homem, a lesão é mais complexa. A, a trajetória da lesão foi onde? Foi no abdômen, foi no peito, foi de baixo para cima, de cima para baixo. Já retirou a arma? Quais os órgãos que estão próximos da lesão? Isso você observa com relação às armas de baixa energia. As armas de média energia, que são revólveres e rifles, a cavidade é de 3 a 5 vezes maior do que o projétil. Considerar ainda perfil desconhecido do projétil, rolamento e fragmentação. Ou seja, quando você observar ali que a pessoa está com lesão por arma de fogo, imagine que ali dentro ele pode ter expandido, ele pode ter rolado, ele pode deslocar. Então a situação é um pouco mais grave. Como que você sabe se é de baixa energia? O tamanho do projétil, se você conseguir identificar ele, a lesão é 3 a 5 vezes maior. Ou seja, se o projétil, a bala tem 1 centímetro, a lesão vai ter de 3 a 5 centímetros, tá? Na arma de alta energia, que são ali os fuzis, metralhadoras, a cavidade ela é maior, até 25 vezes maior do que o projétil. Por exemplo, no caso de uma 12. Se você pode considerar o perfil desconhecido e que ele tem ali dentro rolamento e fragmentação, tá? Então, mesmo que você não identifique, das duas coisas aqui falaram, do perfil desconhecido, não consiga identificar que a arma é de média ou alta energia, com certeza já considere que ali dentro houve fragmentação, o rolamento, quer dizer, dentro do corpo, o projétil desviou o seu sentido e causou lesões graves, certo? O local do ferimento, você tem que verificar. Será que é único, é múltiplo? Características dos ferimentos externos, tá? Como assim? Como é que está pela borda do ferimento? Se é aquele ferimento arredondado, com a borda bastante machucada, significa que foi uma arma de fogo, tá? Às vezes, dependendo da arma de fogo, ele vai ter uma perfuração um pouco menor e mais limpa, mas no geral ela é maior do que, por exemplo, um ferimento por arma branca, que é uma faca, vai ter ali um corte, geralmente a entrada bem limpa, às vezes nem ocorre sangramento. Dependendo da forma que a facada é dada, você vai perceber que tem um corte e vai imaginar que tem uma hemorragia interna. Externa pode acontecer de o sangue nem sair, tá? Seguindo. Lesões por explosão. O que são as lesões por explosão? A gente tem aqui um exemplo de uma lesão por explosão. As lesões por explosão, elas vão ser causadas primeiro pelo a própria queimadura, a expansão dos gases, mas posteriormente
também pelo recebimento de impacto de objetos que foram ejetados, né? Então vamos entender como que isso vai acontecer. As ondas de pressão primeiro atingem a vítima com velocidade de até 3 km por segundo, tá? Isso aqui com relação à explosão. Então a primeira coisa que vem é ali os gases expandidos com calor. Padrão de lesão: amputação traumática de membros, sangramento pulmonar, pneumotórax, ou seja, vai haver lesão de pulmões, embolia gasosa, quer dizer, vai ter ali um acúmulo de gases dentro do pulmão e a dificuldade para respirar, laceração de pequenos vasos, ou seja, vai haver alguns vasos vão se rasgar, vão se romper, rotura de tímpano e PCR, que é uma síndrome cardiorrespiratória, tá? E explosão de pulmão. Então, se espera o que de uma lesão por explosão? Inicialmente, lesões muito graves, amputação, muita hemorragia, lesões de vasos sanguíneos e coisas do tipo. Isso as lesões primárias. Secundárias: a vítima é atingida depois por fragmentos que podem tornar-se projéteis. Vai ter um comportamento parecido com o ferimento por arma de fogo, né? Ferimentos penetrantes, lacerações de fraturas, feridas cutâneas, ou seja, na pele, machucados, arranhados, e lesões do tórax e dos olhos. Seguindo, terciárias, quando a vítima, além de receber o impacto do ar, além de receber o impacto de objetos lançados contra ela, ela também é arremessada contra um objeto e ela se torna o projétil, podendo ser atirada em outros objetos ou no chão. Padrão de lesão: semelhante a lesões que ocorrem em vítimas ejetadas de um carro ou que caem de alturas significativas, tá? Quaternárias: lesões provocadas pelo calor e gás oriundo da explosão, queimaduras e inalação até asfixia. E por fim, as quintenárias, que são aquelas que são contaminações, uma espécie de envenenamento, causadas por aditivos colocados nas bombas, como bactérias, radiação, substâncias químicas e ataque suicida como em bomba. Padrão de lesão: lesões por encravamento de restos humanos, ossos, do bomba, possíveis doenças infecciosas. Então, além de aditivos da bomba, pedaços e coisas que são arremessadas e incrustadas na pessoa, ok? O que a gente pode tirar disso aqui de uma explosão? Isso aqui dá uma excelente prova, uma excelente questão para a prova. O cara pode falar assim, lesões terciárias oriundas de explosões, no que trata da biomecânica do trauma, as lesões terciárias são: a vítima é atingida por fragmentos primários. Falso. A vítima é arremessada, ela se torna um projétil. Então é bom dar uma olhadinha nisso daqui, para que não haja confusão no caso de uma questão. É muito complexo e ao mesmo tempo é muito fácil da gente verificar isso, até porque o atendimento à vítima, ele é rápido, não é função do socorrista tratar a vítima como o médico trata. A nossa função é estabilizar a vítima para que ela possa ser transportada o mais rápido possível. Ele está dizendo aqui que no caso das lesões traumáticas, é sempre importante observar o algoritmo de restrições de movimentos da coluna. O que é isso? É um fluxograma que a gente vai ver agora, que quando é que a gente utiliza, nesse tipo de lesões, a restrição do movimento da coluna cervical. A gente coloca ali um colar no pescoço da pessoa para ele não movimentar, tá? Sempre suspeitar, nesse caso, de traumatismo grave, em casos em que há 1,5 vezes a queda da altura da vítima. A pessoa tem 1,80 m. Se a altura da queda foi 1,5 vezes a da vítima, é sempre grave. Atropelamento, sempre grave. Colisões com veículos a mais de 30 por hora, grave. Ejeção da vítima, grave. Morte de um ocupante de um veículo acidentado. Então você chegou no local, tem um veículo, um está morto, o outro está vivo, considera que o que está vivo é grave. A tendência, porque ele recebeu o mesmo tipo de impacto. Quando o veículo tem danos graves, a vítima está fora, às vezes até conversando ali, parece que está tudo bem, considera grave. Ela pode estar com traumatismo crânioencefálico na cabeça, ou ela pode estar até com hemorragia. Capotamentos sempre são graves.
Ferimentos penetrantes de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e coxa são graves. Quando é que um ferimento penetrante não é considerado grave? Quando é em membros inferiores, ou seja, pernas, e membros superiores, braços. Se o ferimento penetrante é em qualquer outra parte do corpo, ele é considerado grave. Isso daqui também, senhores, pode ser uma questão de prova grave. O importante, por exemplo, relacionado à biomecânica do trauma. O traumatismo deve ser sempre considerado grave quando? Nessas condições, tá? Qualquer uma dessas condições. Às vezes, colocar uma outra que não está aqui, ou falando que não é grave e citar uma dessas está errado, tá bom? Bom, nós vamos falar agora da restrição de movimentos na coluna vertebral. Resumindo, a gente vai tratar como RMC, tá? Basicamente, tudo que a gente vai ver agora é quando eu tenho que me preocupar em imobilizar a vítima, uma vítima que está sendo atendida, ok? Quando é que eu me preocupo em imobilizar especialmente o pescoço, que é a coluna cervical? Então, quando é que eu faço isso? Em vítimas de acidente de trânsito, doméstico, trabalho, esportivo ou nas agressões interpessoais que tenha sido submetido a grande descarga de energia, de acordo com a cinemática do trauma, e haja, né, um risco potencial de ter sofrido alguma lesão em virtude de trauma ou de ter seu quadro agravado em função de possíveis movimentações indevidas. Simplificando, quando é que eu uso o RMC? Quando a energia envolvida no acidente sugerir que essa pessoa pode ter uma lesão de pescoço, de coluna cervical ou da coluna especificamente, tá? Caiu da própria altura, caiu de altura de 1, 2, 3 metros, acidente, caiu de moto, caiu de bicicleta, recebeu uma agressão com uma paulada na cabeça, então você vai se preocupar, ó, pode ter tido uma lesão. Ah, foi um tiro, foi uma facada, a pessoa teve um mal clínico e desmaiou na cama. Muito provavelmente você não vai preocupar em imobilizar a coluna vertebral. E aí a gente vai ver daqui a pouco que existe um fluxograma, um algoritmo, né, um nome chique que é usado, mas é um fluxograma que vai dizer se você faz ou não esse atendimento. Tá? Então, como que você se conduz diante disso? Primeiro, sempre priorizar a segurança no atendimento da ocorrência, tanto da vítima quanto daqueles que estão observando, quanto dos socorristas. A gente nunca pode virar outra vítima, isso é repetitivo, ok? Iniciar uma avaliação primária. A gente ainda não viu, está lá embaixo, mas ele antecipou o conceito. O que é avaliação primária? É verificar a vítima através dessas letrinhas aqui, que é um mnemônico, onde a gente tem um passo a passo do que fazer de acordo com o que a vítima está sentindo ali, o que você observa nos sintomas da vítima. Tá? Então, primeiro você prioriza a segurança, depois você começa a avaliação. Ok? Você começando a avaliação, vamos entender rapidamente aqui o que é esse XABCDE. Até pouco tempo, a gente chamava de ABCDE, tá? Que eram as letras iniciais em inglês para um procedimento ou para algo que a gente observava na vítima e já tomava uma providência. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas a gente tinha A de air, então a gente verificava as aberturas de via aérea, via se não tinha nada sufocando a pessoa, impedindo ela de respirar. B, depois a gente verificava se não tinha nada atrapalhando, se ela estava propriamente dito respirando. E B vem de breathing. Breathing é respirar em inglês. Depois, a gente tinha a letra C de circulação. A gente executava o controle de hemorragias e via se o coração da pessoa estava batendo. Por fim, a gente ia para D, que é o de CISID, que é consciência nervosa, e iria verificar a pessoa como é que ela está. Isso com a escala de Glasgow. Daqui a pouco eu falo rapidinho o que é isso. Se a pessoa está em coma ou se ela não está em coma. Por fim, estando tudo ok, a gente partia para exposition, que é expor a vítima. O que significa isso? Verificar onde estão os ferimentos, quais são as imobilizações, se tem que fazer limpeza de um ferimento específico e assim por diante, tá? Mas essas 4 primeiras letras, elas são extremamente importantes porque elas diziam como é que estava a situação da vítima de uma forma muito rápida. Depois, atualmente, verificou-se que
Antes disso tudo, o que mais matava eram hemorragias graves. Então você chega primeiro agora, você faz um X. Você tem uma hemorragia, a primeira coisa que você faz é estancar a perda de sangue, para depois partir rapidamente para o ABCDE, que a gente conhece. Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente disso, tá? Isso é avaliação primária. A escala de Glasgow, que a gente vê lá na letra D, ela vai dizer se a pessoa está consciente ou não em 3 quesitos específicos. Abertura ocular, quer dizer, se a pessoa abre o olho ou não. Resposta verbal, quer dizer, se a pessoa consegue conversar. E resposta motora, se a pessoa consegue se mexer, tá? Então a gente tem algumas notas e você vai verificar o que você vai fazer em cada um. Então, abertura ocular, você chegou, a pessoa te viu, ela te abriu o olho e está te olhando, o nível dela é 4. Da mesma forma, você chegou, ela está conversando, o nível dela é 5. E assim você faz a soma. Resposta motora, olha, ela está só localizando. Quando você põe a mão em determinado lugar, ela não consegue mexer sozinha. Você tem que indicar para ela onde ela mexer. A nota é 5. Somando esses valores, você pode ter uma nota de 3 até 15. E aí, em cima desse valor de 3 até 15, você sabe se a pessoa está em coma ou não. Abaixo de 13, ou seja, de 12 para baixo, a pessoa está inconsciente. Tá? 14 e 15, a pessoa está consciente. Isso é a escala de Glasgow, que a gente vê aqui daqui a pouco. Ok? Então, primeira coisa que eu faço para saber se eu vou fazer a restrição no movimento da coluna. Avaliar a segurança. Depois, iniciar o XABCDE. Agora a gente já sabe o que é. Se a vítima tiver alguma alteração em ABCD, ou seja, vias aéreas obstruídas, algum problema na respiração, na circulação, ou ela está totalmente inconsciente, ou seja, todas essas condições que a gente vê aqui, ó, vias aéreas obstruídas, respiração dificultosa, sinal de hipoxemia, ou seja, falta de oxigênio no sangue, a pessoa está arroxeada, hemorragia maciça, grande quantidade de sangue perdida, ou choque circulatório, ela vai entrar numa condição de ter uma parada cardiorrespiratória, né? Alteração de consciência. Quando a vítima tem isso daqui, resumindo, se a vítima tem alguma alteração grave no ABCD, a proteção da coluna é mandatória, ou seja, é obrigatória. O que significa isso? Você não vai decidir se ela precisa ou não. Você chegou, verificou que ela está alterada ABCD, você já imobiliza o máximo que você puder a coluna vertebral, começando pelo colar cervical no pescoço da pessoa. Visto que, sob tais condições, há emergência em extricar e evacuar a vítima. O que é extricar? É eliminar todas as condições de insegurança que estão ali ofendendo a vítima, por exemplo, realizar estancar a hemorragia, ou fazer algum outro tipo de eliminação de algum dano, retirar algum objeto que esteja ali machucando a vítima e evacuar ela, retirar ela o mais rápido possível. Simplificando, a vítima está alterada, não dá tempo de você decidir. Você vai utilizar a restrição de coluna. Ponto. Então, se cair no concurso, quando é que se utiliza a restrição de movimento da coluna cervical? Apenas em caso da vítima estar com alteração de consciência, negativo. No caso dela estar com qualquer restrição em ABCD, qualquer problema você já faz imediatamente. Tá. E em vítimas estáveis clinicamente? O que é aquela? É a vítima que não tem nenhuma alteração grave. Aqui você consegue trabalhar com mais calma. Você vai decidir se ela vai precisar ou não de proteção da coluna vertebral seguindo o algoritmo de RMC. O que é o algoritmo? É um fluxograma que vai te dizer se você precisa ou não. Daqui a pouco a gente vê ele. Simplificando de tudo que a gente viu até agora. Você viu que a vítima está alterada em ABCD? É obrigatório fazer a restrição de movimento da coluna, coloca o colar cervical nela, toma os cuidados, faz rolamento, daqui a pouco a gente vê como que faz. Você precisa fazer. Ela está estável clinicamente, você está calmo, você pode perder mais tempo, você vai decidir se você vai imobilizar a coluna dela ou não, através de um algoritmo que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? O item 4 aqui, ou o item 5, diz o seguinte: em crianças abaixo dos 3 anos de idade, muitas vezes não respondem adequadamente à anamnese, assim sendo, considerar imobilizá-las. O que é a anamnese? Elas não respondem a essa sua avaliação, especialmente a parte de escala de Glasgow.
ela não vai conseguir te dizer, mesmo que você fale claramente, ela esteja em condições, ela pode estar assustada, ela não vai mexer, não vai ter resposta motora que você espera, não vai ter a resposta de abertura ocular, não vai ter a resposta de consciência que você espera. Então, já no caso de crianças abaixo de 3 anos, imediatamente já realiza a imobilização. Então, RMC para crianças abaixo de 3 anos de idade não tem choro nem vela, tem que fazer, tá? Quanto à técnica de extricação, sempre que em condições, o que é extricar? É retirar o perigo da vítima. Ela obedece a comandos, não apresenta lesões que impeçam a deambulação ou problema de ABC. Deve ser permitida a autoextricação assistida e orientada sem o uso do colar cervical. O que significa isso aqui, gente? Se você vai fazer a retirada da vítima de um ambiente que está oferecendo risco para ela, a vítima está presa dentro de um veículo, ou a vítima está dentro do veículo após o acidente. Se a vítima obedece aos seus comandos, se ela não tem lesões claras que impeçam ela andar, ou não tenha nenhum problema em ABC, obstrução de vias aéreas, respiração e circulação, deve ser permitido a autoextricação assistida e orientada, sem uso de colar cervical. E isso daqui é uma revolução nesse novo protocolo. Esse protocolo ele é recente. Antigamente, a primeira coisa que se falava para a vítima, não se mexe, não faz nada, espera o socorro chegar. Já chegava imobilizado, independente de qualquer coisa. Hoje não. Se a vítima ela está obedecendo aos comandos, ela não tem nenhuma lesão, você observa que ela não está com fratura, ela não está com fratura de membros inferiores, as pernas, nem braço, ela não está sentindo dor na coluna, no pescoço, ela não está respirando, está conversando com você. Isso significa que ela não tem nada impedindo ela no A, no B ou no C de comunicar, ela está ok. Você deve permitir, se ela conseguir, que ela saia sozinho daquele ambiente de perigo. A autoextricação, ela mesmo se retira do ambiente de perigo, tá? Então, se cair no concurso, em hipótese alguma, é permitida a autoextricação de uma vítima. Tá errado, é permitida. Ou se aparecer no concurso assim, a autoextricação da vítima é permitida quando ela não apresenta problemas em ABC e ela consegue andar normalmente. Ok, tá correto. Tá ok? Existe uma outra possibilidade que é uma proteção intermediária, né? A gente viu até agora entre a proteção minimalista ou a proteção dos movimentos de coluna ou a não proteção. E existe um meio do caminho, que é a proteção minimalista da coluna cervical. E ela deve ser realizada simultaneamente à abordagem socorrista para avaliação primária, tá? A vítima vai chegar diante das condições, se não for um ambiente totalmente perigoso, é um ambiente controlado, a vítima está razoavelmente estável, você já pode partir para uma proteção minimalista. O que é isso? Só coloca o colar cervical. Você não fica preocupado em manter ela deitada, de mexer ela somente com o rolamento. O que é o rolamento? São vários socorristas que movimentam junto à vítima em bloco para evitar que ela tenha uma torção da coluna ou qualquer outro tipo de movimento indesejado. Para a remoção da vítima no solo, utilizar preferencialmente, primeiro, a prancha scoop, que é uma prancha específica para tirar a vítima sem fazer a movimentação dela. Depois, se não for possível, se não tiver a prancha, qual que é a segunda opção? Elevação à cavaleira. E terceira, rolamento na prancha. O que é elevação à cavaleira e prancha? A vítima está deitada, os socorristas ficam por cima dela com ela entre as pernas, uma segura no pescoço, outra segura nos ombros, uma terceira vítima vai segurar no quadril. Vão fazer o levantamento da vítima sob o comando, 1, 2, 3, levanta e outra pessoa coloca a prancha por baixo dela. Tá? E no rolamento? O rolamento é o seguinte, a vítima é girada em bloco, os socorristas cada um numa posição, um no pescoço, outro ombro e tórax, o outro no quadril e pernas, eles vão virar a pessoa de lado ao mesmo tempo, coloca a prancha embaixo e elas deitam ela de novo. Tá? Isso é o rolamento na prancha. Então isso daqui é bem interessante que vocês saibam. Para remover a vítima do solo, quais são as três possibilidades? A preferencial é prancha scoop. Vou mostrar para vocês agora na internet o que é uma prancha scoop. Depois, elevação à cavaleira e prancha. E rolamento na prancha. Ok? Então vamos ver o que é isso aqui? Só para vocês entenderem o que é uma prancha scoop.
Prancha Scoop. Ela é uma prancha que se parece... Aqui. Vou pegar essa imagem aqui. Ela é uma prancha que ela consegue se dividir em duas partes. Você vem, abre ela como se fosse uma tesoura. A pessoa está deitada nesse sentido. E aí você vai e volta ela por baixo. Ela tem essas partes fixas, mas que são posicionadas de modo que ela entre debaixo da pessoa. Travou aqui, a prancha já está fixa. Você levanta a pessoa sem ter que movimentar a coluna dela ou fazer qualquer tipo de movimento que pode causar um dano à coluna cervical. Tem até alguns vídeos aqui, mas vocês dão uma procurada aí na internet, que vocês vão ver o que é o uso da prancha Scoop. Então, extremamente importante essa questão aqui, ó, para remoção da vítima no solo, usar preferencialmente prancha Scoop, elevação à cavaleira e rolamentos na prancha. Isso nessa ordem de preferência, ok? Nono, nos deslocamentos para a unidade hospitalar, cujo tempo seja superior a 30 minutos, deve-se transferir a vítima da prancha longa para o colchonete, tá? Através da coberta por lençol, fixando com cinto de segurança e suporte craniano. O que significa isso? Quando vai demorar mais de 30 minutos para ir para o hospital, essa prancha aqui, que é a prancha longa, ela é uma prancha plástica ou de madeira. Vou até mostrar uma de madeira para vocês aqui. Ela é desconfortável. A pessoa fica deitada nela de costas, a tendência é a coluna não estar com as suas curvas originais. Ela vai forçar, a coluna vai ficar desconfortável, vai causar dor e pode causar também lesões, dependendo se a coluna tiver com algum tipo de problema. Então, se vai demorar mais de 30 minutos, chegou lá na viatura, você vai retirar a vítima e colocar ela no colchonete, de preferência utilizando um lençol. Você coloca a vítima por baixo do lençol, levanta ela, segurando como se fosse uma rede, e coloca ela em cima do colchonete para transportes que demoram mais de 30 minutos, tá bom? Colocou ela na maca, você vai fixar com o cinto de segurança, tá ok? É muito comum as pessoas confundirem maca com prancha, e não é a mesma coisa. Maca de resgate. A maca de resgate, ela é uma espécie de carrinho que desce e sobe. Aqui a gente tem um exemplo em que você consegue destravar ele, ele vai descer, vai ficar no nível do solo praticamente. Você levanta, coloca a prancha e levanta a pessoa e põe em cima do carrinho. E aí você sobe ele de volta, tá certo? Então isso aqui é maca, é diferente dessa outra aqui que é a prancha. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o tal do algoritmo de restrição de movimento na coluna vertebral. A função dele é uma espécie de fluxograma que vai te dizer quando é que você usa ou não, tá? Então lá, chegando no ambiente, você vai verificar no ar, se possível, estabilização manual em linha, deve permanecer durante toda a manipulação do acidente. O que é a estabilização manual em linha? Uma pessoa já chega atrás da vítima, coloca a mão atrás do pescoço dela e fica segurando a cabeça alinhado com o corpo da vítima, tá? Se for possível, se tiver mais de uma pessoa. Se houver limitação de recursos humanos, você está sozinho, sem imobilização. Você não precisa imobilizar, ok? Ah, mas quando é que eu uso o RMC? Quando a vítima está estável. Você vai decidir se você vai fazer isso ou não, ela tem que estar estável clinicamente. Lembra lá, se ela tiver alteração em ABCD, ou se for uma criança menor de 3 anos, você já imobiliza, já toma todas as providências de imobilizar. Coloca o colar cervical e não faz nenhum movimento brusco com a pessoa, a não ser que seja utilizando a maca Scoop, fazendo o levantamento dela a cavaleira ou o rolamento para pôr ela na prancha, tá? Agora, se ela estiver estável, você pode decidir, ok? Se tem muita gente, você pede alguém para estabilizar o pescoço dela em linha. Fica ali atrás, ajoelhado, segurando o pescoço da pessoa atrás da cabeça dela. Se não, já abre mão disso e sem mobilização. Na letra B, que é briefing, verificar se a vítima está respirando. Aqui a gente verificou o colar cervical e verificou se tem alguma coisa obstruindo ela. A gente vai ver daqui a pouco a BCDE, tá? Lá no B, no respiração, você não preocupa em mobilizar. No C, circulação. Se você tem
um trauma penetrante, uma facada, um tiro, você não faz imobilização de coluna, você não precisa preocupar, a não ser que haja a possibilidade que esse trauma penetrante tenha atingido a coluna vertebral e também a medula. Mas caso contrário, você não preocupe em fazer imobilização, certo? Agora, se houve um trauma contuso, o que significa isso? Você identifica na vítima um hematoma muito grande, por exemplo, na região do peito, da cabeça, do braço, você pode concluir que ela recebeu uma descarga de energia muito grande e ela vai precisar imobilizar a cervical, tá? Se ela estiver instável, você faz a imobilização cervical minimalista. O que é isso? Você só coloca o colar cervical. Aí você chega na letra D. Você vai fazer, na letra D, a escala de Glasgow. Vai avaliar a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora da vítima. Se deu um valor baixo, ela provavelmente vai estar com traumatismo crânioencefálico, com o aumento da pressão intracraniana. Ou seja, se a pessoa tem uma pancada na cabeça, tá? Se a pessoa tem uma pancada na cabeça e provavelmente ela está inconsciente porque a pressão dentro da cabeça dela aumentou, a pressão intracraniana, você vai imobilizar com parte superior do corpo elevada e sem colar. O que significa isso? A pessoa vai ficar deitada na prancha, na maca, você vai tirar ela da maca, ela vai ficar deitada com elevação de 30 graus, porque como a pressão da cabeça dela está muito alta, ela não pode ficar deitada de cabeça para baixo. Ou a cabeça não pode ficar no mesmo nível do corpo. E sem o colar cervical, tá? Então o protocolo diz o seguinte: chegou aqui no nível de consciência, não tem traumatismo craniano, você não faz nada, você não imobiliza. Mas se tiver trauma na cabeça, você pode ter uma pressão intracraniana, então você vai colocar a vítima imobilizada na maca, ou seja, amarrada, firme, fixada, com a cabeça elevada, com o corpo elevado em 30 graus e sem o colar cervical. Daqui a pouco a gente vê por quê. Por fim, lá na exposição, até aqui você não identificou nada. A vítima está ok, ela não tem nada obstruindo a respiração, as vias aéreas, ela está respirando, não tem hemorragia, ela não tem traumatismo craniano. Aí na exposição, você percebe que a vítima está instável, existe ali fratura de membros inferiores, por exemplo, das pernas. Você vai fazer a imobilização minimalista, colocando só o colar. Se a vítima estiver estável, o que é estável? Ela está controlada, não tem nenhum sinal de que ela vai perder a consciência ou vai piorar a situação dela, você vai avaliar. Se ela tem dificuldade no idioma, sinal de intoxicação, lesões que desviem a atenção. Se sim, imobiliza. Se a pessoa não consegue conversar com você, mesmo ela estando estável, imobiliza. Se ela consegue, não imobiliza, tá? E aí vai avaliando. Sensibilidade da linha média, idade maior que 60 anos, redução de sensibilidade ou força, assim por diante. Você não, tá tudo ok. Você continua não imobilizando. Teve um sim para qualquer uma dessas respostas, dor na palpação, dor durante a rotação do pescoço, você pode ir para imobilização completa. Rafael, que loucura que é essa? Como que eu vou aprender isso daqui? É prática. Isso daqui é colocado para gente que está na nossa atividade. O entendimento é muito mais simples do que vocês podem imaginar para quem nunca viu, para quem nunca compreendeu o que é isso daqui, tá? Mas na dúvida, na prática, a gente imobiliza, a gente coloca o colar cervical. Por quê? Às vezes não dá tempo de fazer isso daqui. O corpo de bombeiros, no geral, ele vai fazer o transporte rápido da vítima para o hospital. Então a gente peca pelo o excesso. Chegou, verificou a segurança, já faz o XABCDE o mais rápido possível, contém hemorragia, estabiliza os traumas, faz a imobilização que for necessária, coloca a vítima dentro da viatura, aplica oxigênio, monitora batimentos cardíacos e corre com ela para o hospital. Nem dá tempo de fazer isso daqui. A maioria dos nossos atendimentos é muito rápido. Isso daqui é mais aplicado pelas unidades de suporte avançado, que tem médico e enfermeiro. E os transportes são mais demorados. Por exemplo, a gente tem transporte aeromédico. Tanto helicóptero quanto avião desloca em qualquer ponto do estado de Goiás, o avião e o helicóptero no raio de 200 km de Goiânia, e eles vão pegar as vítimas e fazer o transporte dela, e isso vai demorar. Então vai um médico, um enfermeiro, e ele vai estar o tempo todo monitorando isso daqui e aplicando aquilo que for necessário, tá? Rafael, eu estou perdido.
fica mais tranquilo. O que realmente deve pegar é aquilo que a gente viu antes do fluxograma, do que eles chamam de algoritmo, tá? Para aplicação ou não, e esses pequenos detalhes que a gente vai ver agora, ok? Então nós vamos aqui rapidamente passar por isso daqui para finalizar essa aula. O algoritmo de abordagem da coluna vertebral no trauma segue o mnemônico XABCDE para as etapas de abordagem primária. A gente já falou disso. A maioria disso aqui eu já falei. As evidências demonstram que lesões significativas de coluna vertebral em trauma penetrante são raras. Aquilo que a gente falou. Facada, tiro, dificilmente vai ter problema com lesão na coluna vertebral. Os pacientes com tais lesões, sem queixas ou sinais atribuíveis de sinal de que ele tem alguma lesão, não deve ter coluna imobilizada. O que é a proteção minimalista da coluna? Ela envolve principalmente a estabilização manual continuada, ou seja, ficar segurando com a mão o pescoço da vítima o tempo que for necessário, reservando a aplicação de colar cervical e movimentações laterais de cabeça quando na maca. O que é isso? Você não vai colocar o colar cervical e você pode utilizar o imobilizador lateral, que é esse equipamento aqui que a gente coloca inicialmente na maca, tá? Mas se a imobilização é minimalista, você pode utilizar ele sem o colar, você só vai deixar ele com a vítima ali, prendendo o pescoço dela, tá? Seguindo, a proteção minimalista à coluna está envolvida nos planos B de estricação rápida, reservado à vítima grave, ao passo que o plano A de estricação padrão, reservado às vítimas estáveis, envolve, além da estabilização da coluna, a retirada de sua posição original de forma mais alinhada possível com o eixo de coluna em ângulo zero. Que inglês é esse daqui? Então, você vai fazer a proteção minimalista, quer dizer, você só vai proteger de forma o mínimo suficiente para a pessoa não machucar quando você tem um plano B de estricação rápida. É aquilo que a gente viu agorinha. Se a vítima estiver num ambiente complicado, se ela estiver num ambiente de acidente em que, por exemplo, o veículo está no meio da pista com outros veículos passando rapidamente, ainda não está sinalizada a pista, você vai fazer a proteção minimalista o mais rápido possível, segura no pescoço e retira a vítima sem fazer movimento, fazendo os movimentos o menos bruscos possível, mas preocupado em retirar ela, tá? Isso somente para vítimas graves. Já no caso em que a vítima está estável, que é o plano A, quer dizer, você vai fazer tudo pensado, você vai fazer a estricação padrão, retirar a vítima do ambiente danoso com calma, e a vítima tem que estar estável. E aí, você, além de mobilizar a coluna, colocando colar cervical, utilizando outros equipamentos, você vai retirar ela do veículo ou do local com o chamado ângulo zero. O que é isso? Tentando não dobrar o corpo da vítima. Como assim, Rafael? Imagina um motorista dirigindo o banco da frente, ele está machucado dentro do veículo com lesão. Ele está estável, você imobiliza o pescoço dele, coloca o colar cervical, faz toda a imobilização que você precisa, e aí você abaixa o banco, deita o banco para ele deitar, coloca ele numa prancha com muito cuidado, e aí você tenta tirar ele pela porta traseira, puxando ele sem movimentar o corpo dele, ou então depois levando ele para o para-brisa. Se não tiver mais para-brisa, puxando ele lá para trás, depois saindo com ele pelo para-brisa sem ele movimentar o corpo. Se você virar ele de lado para ele sair de costas para a porta, você dobrou o corpo dele, aí já não é mais ângulo zero, tá? Então, resumindo mais uma vez, isso daqui que a gente viu. Proteção, se você tem tempo, você vai para o plano A, você faz tudo bonitinho. Se você não tem tempo, você tira de forma rápida a vítima grave, e aí a proteção é minimalista, quer dizer, utilizando principalmente a estabilização com a mão. Aqui reforça aquilo que a gente falou da prancha. O uso da prancha longa causa ou agrava dor na coluna, uma vez que retifica suas curvas naturais. Pode causar ainda lesões, pressão na pele, além de restringir a expansão torácica. Uma vez sobre a ambulância, a vítima deve ser rolada em bloco e a prancha retirada. Manter o colar cervical e o imobilizador lateral de cabeça, que é aquele que a gente mostrou na figura agora. Qual que é a exceção? Tá? Você só vai fazer isso quando for deslocamento maior que 30 minutos. Quando a prancha ela é estratégia da imobilização ou o deslocamento é menos de 30 minutos, você não tira ela. Tá? Então você só vai tirar a prancha se você vai andar com a vítima mais de 30 minutos.
No hospital, a vítima com indicação de proteção da coluna vertebral é passada para o leito da emergência através de manobra de rolamento lateral, com o auxílio da prancha, deslizamento alinhado, lona de transferência ou utilizando a prancha scoop. O que significa isso aqui? Chegou no hospital, a vítima precisa continuar imobilizada, você tira ela da prancha. Nunca deixa ela deitada muito tempo na prancha longa. Tá certo? Seguindo, para finalizar, pacientes com trauma contuso e rebaixamento significativo de consciência, ou seja, aquela soma dos valores lá de resposta motora, resposta ocular e resposta verbal é menor que 13, e surgir pressão intracraniana. O que significa isso? A pessoa está inconsciente e ela está provavelmente com a pancada na cabeça que está aumentando lá dentro a pressão do cérebro. Tá? Elas devem ter a cabeceira elevada em 30 graus. A gente já viu isso lá atrás, sem o uso do colar cervical. Tá falando a mesma coisa. Por quê? O imobilizador lateral deve ser utilizado. Aliás, por que não faz isso? Porque se você não fizer, vai aumentar a pressão dentro da cabeça. E aí você pode manter ela com aquele imobilizador lateral de cabeça que a gente viu aqui. Tá? Esse daqui. Seguindo. E deve ser montado diretamente no colchonete, utilizando para estabilização contra flexão lateral, rotação excessiva. Ou seja, você vai evitar de ficar mexendo de lado as pessoas, tá? O cinto de segurança da maca deve ser afivelado antes do deslocamento da ambulância por motivo de segurança de trânsito. Quanto ao uso de colete de mobilização dorsal, o CAD. O que é o CAD? O CAD é esse equipamento aqui. Ele parece um equipamento estranho, né? Ele não tem um formato muito definido, mas como que você utiliza ele? Você vai colocar ele atrás de uma pessoa que está dentro do veículo e vai fechar através dessas alças, desses cintos, e a pessoa vai ficar imobilizada com a coluna da cintura até o pescoço, utilizando ainda o colar cervical e preso pela cabeça, para você fazer a retirada da vítima. Se você puxar ela para a porta, você não está utilizando o ângulo zero mais. O ideal é que você deite o banco, tente levar ela, tirando ela pela porta traseira, ou se não tiver o para-brisa, você retira pela frente do para-brisa, ok? Então, o que tem a ver o CAD? Quando o colete do CAD, quanto ao uso do colete do CAD, a sua indicação rotineira em cenário de salvamento fica bastante restrita, porque até pouco tempo era praticamente obrigatório a gente utilizar para retirar uma vítima de um veículo. Hoje está restrito à luz dos novos conhecimentos. Por quê? Limitando-se potencialmente a transposição por curtas distâncias de vítimas com indicação de proteção da coluna vertebral. Você não pode ficar com o CAD colocado na pessoa por muito tempo, tá? Em cenários angustiados que exigem transporte na posição vertical. Quando é que você vai utilizar isso? Em transportes curtos ou em locais que você precisa fazer o transporte vertical, por exemplo, em escadas, tipo caracol, ou caso tenha traumas na região pélvica, quando não dispuser de cinta pélvica. Como assim? Existe a possibilidade de utilizar o CAD invertido. Ele vai ficar com essa parte aqui para baixo, para imobilizar a cintura e o fêmur, quando a pessoa tem fratura de pelve. Simplificando, o que está dizendo nisso daqui? Você não usa praticamente mais o CAD, a não ser que seja para locais em que é mais fácil tirar a vítima com ele do que com a prancha, ou para traumas na região da cintura, quando você não tiver o equipamento específico que é a cinta pélvica. Então, se falar assim lá no concurso, o colete de mobilização cervical CAD deve ser utilizado em todo acidente de trânsito em que houver suspeita de trauma na coluna. Falso. Hoje você só utiliza ele basicamente nessas condições. Quando o transporte é muito rápido, é curto, ou quando ele é mais útil do que a prancha, para poder tirar de um local apertado, não dá para tirar ele de um local grande, ou no caso de trauma de cintura de pelve, tá? Vítimas de traumatismo crânioencefálico com aumento da pressão intracraniana, quer dizer, a pessoa tem uma pancada na cabeça, um trauma na cabeça, está lá o corte, está lá a contusão,
e ela tem sinais de lesão cerebral traumática, ou pressão intracraniana, ela vai ter sinais de lesão cerebral traumática. O que quer dizer? Ela não vai te responder, ela vai estar inconsciente, vai estar em escala de Glasgow abaixo de 13, tá? O que isso significa? Você deve excluir o uso de dispositivos como colete de imobilização, QED. Se a pessoa tiver com trauma crânioencefálico, pancada na cabeça e inconsciente, quer dizer, com sinais de lesão cerebral traumática, você nunca utiliza o QED, tá? É uma restrição imediata para ele. Tríade de Cushing, aqui até falou assim, se ele tiver em coma abaixo de 13 ou com alteração do diâmetro pupilar, quer dizer que está com pupila aumentada, significa lesão cerebral, ou sem a resposta de Cushing. O que é resposta de Cushing? É a hipertensão intracraniana grave, que a pessoa fica com a hipertensão arterial, a bradicardia, quer dizer, batimento cardíaco muito baixo, e a dispneia, quer dizer, a respiração fica irregular, ok? O que significa? Você chegou numa pessoa e ela está com hipertensão, você mediu ali com o aparelho de pressão, ela está com pressão altíssima, o batimento cardíaco fraquinho e ela está respirando de forma irregular, ela está com uma lesão cerebral gravíssima, você tem que correr com ela para o hospital e ela não pode usar o QED, ela não pode usar colar cervical, você faz a mobilização da cabeça dela somente com as mãos. A rotação de vítima a 45 graus deve ser ativa, não passiva. O que significa isso? Se você pegar aqui, ó, rotação de vítima, 45 graus. Só para a gente puxar umas imagens, eu consegui mostrar para vocês o que é essa rotação da vítima. Então, quando você tem uma vítima e você tem os socorristas, você vai fazer a rotação dela de lado, sempre com os socorristas fazendo a imobilização. Se ela for minimalista, não vai ter aqui o colar, tá? Se ela for completa, vai ter o colar. E os outros dois socorristas vão puxar ao mesmo tempo a vítima de lado para que a prancha seja colocada de lado. E o que está dizendo aqui? Sempre essa rotação ela tem que ser ativa, ou seja, cabendo ao socorrista que estiver estabilizando a cabeça da vítima definir antecipadamente os movimentos, confirmar se os demais socorristas entenderam e dar os respectivos comandos. O que significa isso? Não pode ser feito aleatório. Eu faço a hora que eu quero, eu vou também. Não, esse cara aqui está no controle. Vamos lá, rotação lateral à direita, no 3. 1, 2, 3, todo mundo vira. Aí todos fazem o mesmo movimento. Puxa a prancha, rotação lateral à esquerda, no 3, 1, 2, 3. Isso é fazer essa rotação ativa, ok? Então a gente finalizou essa parte aqui de restrição de movimentos da coluna. Parece confuso, ouçam o vídeo várias vezes. Eu vou deixar aí a possibilidade de comentários nos vídeos. Eu vou repetir para vocês, gente. A intenção desses vídeos é ajudar, porque a pontuação dessas matérias específicas de bombeiro é muito alta. E as pessoas às vezes não dão valor, fica preocupado só com redação, com língua portuguesa e com outros conhecimentos, com direito. E a parte que é específica de bombeiro igual isso daqui, ela é importante. Se você conseguir salvar uma ou duas questões por causa de algumas aulas dessas, você já está no lucro. E eu não coloquei os comentários na maioria dos vídeos porque eu não sou profissional, eu não tenho equipamento profissional, é tudo feito de forma muito simples. O som fica baixo, às vezes fica chiando. E para não ter aquele comentário crítico que nem tem interesse, não é que eu não aguento crítica, mas não faz jus ao que a gente está fazendo aqui. Eu tinha desativado os comentários. Algumas pessoas conseguiram falar comigo através de outros meios de redes sociais e eu vi que é importante deixar o comentário. Então, quem tiver dúvida, vai colocando aí. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar fazendo. Tá bom? Obrigado. Depois a gente vai partir na próxima aula para a avaliação primária propriamente dita, que é o XABCDE.